Salve família, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um dia para aquela palavra diretamente para os nossos corações. E a palavra de hoje se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 20, que diz assim: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Amém? O tema do vídeo de hoje é: a eternidade é logo ali. Nesse contexto aqui, irmãos, Jesus está contando uma parábola. O nome da parábola é a parábola do rico tolo. Por que rico tolo? Porque esse rico aqui ele juntou para si muitos tesouros. Ele era muito rico. Só que ele era rico aqui nessa terra. Ele juntou muitos tesouros para si mesmo nessa terra. Mas para com Deus ele era pobre, ele era miserável. Sabe, muitas das vezes nós estamos inseridos nesse contexto aqui desse mundo que valoriza muito a ostentação, né? Hoje em dia é moda. O cara ostentar, é o outfit, é o cara que gasta muito dinheiro, é o cara que tem o melhor carro, a melhor casa, né? Eu gosto muito de futebol, então acompanho alguns jogadores e eu vejo, né? Jogadores hoje em dia são milionários, né? Os caras têm o que eles quiserem, patrocínio, ganham roupa, jogam os melhores clubes, têm os melhores carros. Só que se eles não tiverem Cristo nos seus corações e não tiverem com seus nomes escritos no livro da vida, nada disso vai adiantar. Pode ser o jogador mais bem pago do mundo, né? Pode ser o maior empresário, pode ser o homem mais rico do mundo. Se ele não tiver o nome dele escrito no livro da vida, lá no grande dia, irmãos, tudo que ele conquistou aqui nessa terra não vai valer de nada. E eu quero chamar a atenção aqui nessa parábola, aqui no versículo 20, Jesus ele fala, né, que Deus ele chamaria aquela pessoa, louco, hoje pedirão a sua alma. Para que você tem preparado a sua alma? Né? Eu fico imaginando, irmãos, se Jesus nos chamasse hoje. Às vezes nós ficamos muito presos à questão da volta de Jesus. Existem algumas teses, né? Alguns acreditam que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja não vai passar pela tribulação. Outros acreditam que a igreja vai passar pela tribulação e durante a tribulação a igreja vai ser arrebatada. Outros já acreditam que a igreja vai sim passar pela tribulação até o final. Ou seja, são várias linhas de pensamentos relacionadas aí à volta de Jesus. Mas o que eu quero trazer para os nossos corações hoje é: existe a volta coletiva de Jesus, mas também existe a volta individual. Ou seja, eu não sei se eu vou acordar amanhã de manhã. Eu posso deitar para dormir hoje, mas eu não sei. Não pertence a mim. A minha vida, na verdade, ela não pertence a mim. Ela pertence a Deus. E a partir do momento que Ele quiser me recolher, eu vou embora. Só que como que eu tenho vivido a minha vida nesses dias? Né? A nossa vida aqui nessa terra, ela aponta para a eternidade. E por que a eternidade é logo ali? A partir do momento que eu fechar os meus olhos aqui, eu vou seguir para algum caminho. Ou eu vou para o caminho com Deus eternamente, ou eu vou queimar eternamente. Essa é a verdade. Infelizmente as igrejas hoje em dia não pregam mais sobre isso. Né? Acho que não é tão rentável, né, para as igrejas pregarem sobre isso. Não dá engajamento nas redes sociais você falar sobre céu e inferno, mas na verdade existem. O céu e o inferno, eles existem, né? Hernandes Dias Lopes ele fala que o inferno existe, o inferno é real, ele está no final de uma vida sem Deus. Então esse é o caminho que nos leva para o inferno, uma vida sem Deus, uma vida longe de Deus, longe dos princípios de Deus, né? Então assim, eu me lembro até hoje que uma ministração que eu ouvi quando criança ainda, que dizia assim, que a nossa vida perto da eternidade é como uma gota no oceano. Nós podemos viver aqui, irmãos, durante, 80, 90 anos, mas nada disso vai se comparar com a eternidade. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Qual caminho você tem seguido? Esses dois caminhos, eles vão direcionar para a eternidade. Só que uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. O caminho largo é o caminho fácil, é o caminho da perdição, é o caminho onde você consegue tudo que você quer, tudo que você imagina, você vai ter lá. Mulher fácil, dinheiro fácil, festa, bagunça, prazeres carnais, tudo fácil. Existe o caminho estreito, que é o caminho mais difícil, é o caminho que a nossa carne não quer seguir. Só que esse caminho vai nos levar diretamente aos portões celestiais, para nos encontrarmos com Cristo. E nós temos que escolher esses caminhos, né, irmãos? Eu sei que também existem algumas linhas de raciocínio, algumas linhas de pensamento, na verdade, né, dos calvinistas e dos arminianos,
não quero entrar nesse debate, porém, nós entendemos que o nosso estilo de vida aqui, ele reflete a nossa eternidade. O caminho que eu escolher vai refletir na eternidade. Né? Então, assim, irmãos, o que eu quero trazer para os nossos corações, para nós refletirmos, é: quando você fechar os seus olhos, aonde você vai estar? Qual caminho você tem seguido? Eu me incluo nisso, sabe? Onde será que eu vou? Se eu fechasse meus olhos hoje, Jesus me chamasse, né? Nós não temos condições humanas de saber, né, quando eu vou morrer. Se eu soubesse quando eu ia morrer, seria fácil. Eu não sei. Então, assim, mas o meu convite hoje para você é: reavalie sua vida, sabe? Veja os caminhos que você tem seguido, veja a sua forma, a sua conduta, né? Se realmente ela tem agradado Jesus ou não. Se de repente você está me assistindo aqui, você ainda não serve a Cristo, você não entregou sua vida para Jesus, irmão, na moral, se eu fosse você, eu reavaliaria isso e consideraria, sabe, ter meu nome escrito no livro da vida. Porque vai chegar no grande dia lá, irmão. Se o seu nome não estiver lá, não tem mais o que fazer, aí já é tarde, né? Eu não quero aqui colocar medo em ninguém, não estou aqui pregando o caos, jamais. Mas a palavra da verdade, ela tem que ser pregada. Existem dois caminhos: existe o céu e existe o inferno. O pecado, ele existe sim, o pecado, ele nos afasta de Deus, e o pecado nos leva para o inferno. Então, nós possamos, sabe, fazer esse balanço, realmente fazer esse check-up espiritual nas nossas vidas, irmãos. Sabe, eu sei que todo esse contexto aqui dessa passagem, Jesus está falando sobre esse rico tolo, né, que não soube viver sua vida. Muitas das vezes nós temos trocado Deus por mamon, trocado a nossa vida com Cristo para os prazeres que o dinheiro pode nos dar, sabe? Então, assim, irmãos, que nós possamos refletir sobre isso nesse dia, né? Esquece a ostentação, esquece tudo isso aí e corre para Cristo. Nós temos sim que trabalhar, nós temos que almejar o melhor. Não é pecado ter dinheiro, sabe? Não é pecado você ter dinheiro na sua conta. O errado e o pecado é você ter dinheiro no seu coração e isso te afastar de Deus. Você fazer do dinheiro um Deus na sua vida e viver longe dos caminhos do Senhor Jesus. Que você possa se reavaliar, que nós possamos nos reavaliarmos através dessa mensagem. Porque a eternidade é logo ali, irmãos. Nós não sabemos o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Pode ser sim, de repente, no arrebatamento, pode ser que nós passemos aí pela tribulação, a igreja passe pela tribulação. Enfim, pode ser que Jesus nos busque antes, ou pode ser que nós nem acordemos amanhã. Que nós possamos pensar nisso. Amém? Se isso te edificou, não esquece de compartilhar esse vídeo, comenta aqui também, deixa seu like, compartilha esse link aqui nos status aí, para que possa abençoar mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, irmãos. Amém? Deus abençoe, tamo junto e é nóis.